Fala Brasil, TV Imperial no ar e você deve ter visto que o STJ julgou a ação que a família imperial move contra o Estado sobre a posse do Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. E hoje vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes de começar, gostou desse pin aqui do brasão imperial em dourado? Quer ter um igual? Então corre no site da nossa parceira Avon Regio. Lá você encontrará esse e outros produtos que valorizam nossa história. Então agora já deixa o seu like e se gosta do conteúdo e quer ajudar o nosso trabalho, considere fazer uma doação no Apoia-se. Ou então o seguinte, compartilha muito este vídeo e vamos logo ao que interessa. Antes de falar sobre o caso, vamos entender como tudo começou. O atual Palácio Guanabara foi construído em 1853 para abrigar a residência do comerciante português José Machado Coelho. Mas cerca de 10 anos depois, em 1865, a propriedade foi comprada pela princesa Dona Isabel. Isso se deu por conta de seu casamento com o príncipe francês Luís Gastão de Orleans, o Conde D, pois como uma monarquia, o casamento principesco com assunto de Estado, foi redigido um pacto antenupcial para os dois. Nesse documento, a Casa Imperial Brasileira, os Bragança, e a francesa, os Orleans, definiram que uma das cláusulas para que a cerimônia fosse realizada seria a compra de uma residência oficial para os herdeiros do trono tropical. Com isso, o casarão foi comprado, tendo sido usado parte do dote da Redentora e economias particulares do Conde D, para que fosse realizada a transação. A partir de então, passou a ser conhecido como Paço Isabel, a residência oficial da herdeira da coroa, na corte, no Rio de Janeiro. Mas aí entra um detalhe, o palácio era a residência oficial da princesa imperial, ou seja, era encarado como um bem de Estado. Entretanto, o palácio era propriedade particular, regida com um caráter extraordinário pelo regime dos morgadios. O casal e seus filhos lá moraram até o golpe republicano de 1889, quando os bens do imperador sofreram ameaça de confisco por parte do governo. Como resultado, alguns de fato foram confiscados e outros tiveram sua venda forçada por preços baixíssimos. Porém, o Palácio Isabel, que desde então encontrava-se lacrado e sob guarda de representantes de Sua Alteza Imperial, nada sofreu até 1894. E isso mesmo com o Decreto 447 de 1891, que exigia os confiscos dos restantes dos bens da família imperial. Isso porque a Suprema Corte da época decidira que esse decreto não tinha condão de executar essa ação. E como o governo viu que não conseguiria recorrer judicialmente, eis que no dia 23 de maio de 1894, o ditador Floriano Peixoto ordena a invasão, saque e confisco do paço. Como resultado, a princesa Dona Isabel, àquela altura já chefe da Casa Imperial e de jure imperatriz do Brasil há 3 anos, e o Conde D, seu esposo, ingressaram com a ação possessória em 1895. E assim deu-se início a esse processo centenário. E nos dias de hoje, o que pede a família imperial? Bom, são duas opções. Ou o Estado brasileiro devolve a propriedade aos Orleans e Bragança, ou então paga uma quantia como forma de indenização pela tomada do palácio. Entretanto, como você já deve saber, o STJ deu perda de causa à família imperial. O pensamento desse tribunal pode ser resumido pela fala do relator, o ministro Antônio Carlos Ferreira, que afirmou: com o fim da monarquia, as obrigações do Estado perante a família real foram revogadas. E ainda, a extinção da monarquia fez cessar a destinação do imóvel de servir de moradia da família. Não há mais que se falar em príncipes e princesas. Mas isso quer dizer que o caso acabou? Não. O advogado Dirceu Alves Pinto, que representa a família imperial brasileira, afirmou que ainda cabem recursos e por isso a ação não está encerrada. E agora minha opinião sobre isso. É óbvio que a justiça não daria, assim como acredito que não dará, vitória nesse caso à família imperial, pois isso, apesar de ser o certo, seria uma humilhação à república. Já imaginou-se um símbolo nacional, como é o Palácio Guanabara, que já abrigou presidentes, viveu grandes momentos de nossa história e hoje é sede do governo do estado mais importante da nação, fosse devolvido aos representantes do antigo regime? E para finalizar, esse não é um caso único no mundo. Como exemplo, temos a Grécia, que foi obrigada pela Corte Europeia de Direitos Humanos a indenizar seu ex-rei, Constantino II, pela tomada que a República fez contra os bens da família real dos helenos. Mas a grande mensagem que tudo isso passa é de algo muito superior: o direito de propriedade. Afinal, como diz Dom Bertrand, se você não é dono do fruto de seu trabalho, você é um escravo do Estado.